Meus amados, eu quero falar de duas decisões que eu tomei na minha vida, que foram uma decisão que nunca eu tinha que tomar, que foi uma decisão de sair da presença de Deus. A partir do momento que eu tomei essa decisão, eu escolhi, por meio das circunstâncias, sair da presença de Deus. Eu comecei a me afundar, a pisar em lugares que iam me fazer afundar, e andar com pessoas, amigos, que me levaram cada vez mais para o fundo. E eu lembro que numa dessas, como o pessoal fala aí fora, fui salvo pelo gongo, né? Mas eu digo que eu fui salvo por Jesus, porque estava tudo certo, tudo preparado, a armadilha do diabo para a minha vida ela ser ceifada. E eu lembro que quando eu saí da presença de Deus, eu comecei a andar nas festas, a usar droga, bebidas, farras. E eu lembro que eu tinha um apelido. Meu apelido era de 10. Porque na vida errada, de 10 é quando a pessoa começa com a cocaína, né? A gente começa a cheirar de 10, depois vem de 20, 50 e depois 5 gramas, enfim. E aí eu lembro que comecei a me atolar, comecei a me afundar na cocaína. E isso longe da presença de Deus e longe de um lugar que quando eu encontrei Jesus por meio da pastora França, eu falei algo, a primeira coisa que eu falei para ela chorando. Eu com 2 brincos, cabelo vermelho, e era linda. Hã? Amém? E eu lembro, amados, que eu tomei essa decisão de sair da presença de Deus. E aí começou as destruições vindo sobre a minha vida. E chegou um momento onde eu não aguentava mais, porque o chamado de Deus na minha vida gritava dentro de mim. Eu lembro que muitas vezes eu estava na esquina vendendo droga, e chegava a irmãzinha do reteté e botava a mão na minha cabeça muitas vezes e falava: olha, Deus está me mostrando que um dia tu vai ser um pregador da palavra. E o lugar onde eu me congregava sempre falava de uma outra forma. E eu coloquei na minha mente que não tinha mais, altar para mim não tinha mais. E eu lembro que aonde eu estava, podia qualquer lugar, sempre tinha alguém que Deus usava para dizer: tu vai pregar a palavra. Uma vez eu não dei nada por uma mocinha que chegou perto de mim, eu estava no canto, tinha acabado de passar por um momento difícil, e ela disse assim para mim: olha, eu vejo tu viajando e pregando a palavra. Aí quando ela saiu, eu disse para um amigo meu, eu falei: ela tá doida. Como que? A minha mãe não deixa eu viajar, não era de mesmo, né? Minha mãe não deixa eu viajar. E olha só como é que eu tô, todo afundado. Essa foi a minha pior decisão, pior escolha, de ter decidido sair da presença de Deus. Mas a minha melhor escolha, irmãos, foi quando eu fui para o encontro com Deus, para o retiro, e lá eu tive um encontro com Jesus de fato e de verdade. E eu lembro que eu conversei com a pastora, e ela conversando comigo, e eu disse algo para ela: pastora, eu era do altar, e quando eu falava isso, eu começava a chorar, e eu me espremia perto dela, e ela disse para a irmã dela, a pastora Franciane: ele está chorando. E eu começando a chorar, me espremia para não chorar, perto de 2 mulheres, um homem chorando. Era bem jovem, na verdade. E quando eu falei que eu era do altar, irmãos, meu coração estremeceu, comecei a chorar. E aí eu fui para o retiro. E quando eu fui para o retiro, tive encontro com Jesus, mas eu não vivia. Quando eu retornei, eu não vivi pela fé. De novo, tive outra decisão que nunca era para ter tomado, de me relacionar com uma pessoa de dentro da igreja. E acabei caindo. Vamos orar, vamos ter compromisso. Era novo convertido praticamente, tinha acabado de chegar na igreja. E aí acabei caindo, fazendo coisas erradas de novo. E novamente
ia tomando outra decisão de sair da presença de Deus. Mas eu quero que você foque nesse testemunho, nesse final agora. É muito importante quando nós temos pessoas de Deus na nossa vida. E eu lembro que eu sentei com o pastor, ele perguntou para mim: Arthur, tu está bem? E eu disse: pastor, eu não estou bem, eu estou mal. Eu estou quase desistindo de tudo. E ele disse: qual o teu sonho? Eu disse: o meu sonho é ser pastor. Eu sonho isso desde pequeno, disse para ele. Desde menino que eu vi os pastores, eu andava nas igrejas, eu achava muito bacana, muito bonito. Eu admirava. Eu disse para ele: eu quero ser pastor. Esse é meu sonho. Ele olhou nos meus olhos e disse assim: pastor Léo, tu sabe o que tu tem que fazer. E eu fiquei assim. Ele olhou e disse: a partir de hoje, se tu quer ser pastor, tu tem que ser radical. Esse é o teu sonho, então tu vai ser radical. E naquele momento, irmãos, foi instantâneo. Quando eu saí de lá, fui para casa da minha mãe e disse: mãe, eu vou ser pastor. Vou largar a pessoa que eu estou, eu vou abandonar tudo para ser pastor. Quando eu falo abandonar tudo, irmãos, o pecado. Quantos estão entendendo? E aí eu fui na casa da moça e falei assim: ó, a partir de hoje, eu falei para ela, a partir de hoje eu vou ser pastor. Eu vou correr atrás do meu sonho. E ninguém mais vai me parar. Chega. Depois de ter desistido milhares de vezes naquele dia, era a minha maior decisão que eu estava tomando. E quando eu tomei essa decisão radical, abandonando o meu eu, as minhas vontades, sabe, irmãos, eu digo para vocês, em um ano, Deus ele fez algo. Eu coloco assim 2 anos. Em 2 anos Deus fez algo que na minha vida toda passada, minha juventude toda, o Senhor não tinha feito. Com 3 meses na igreja eu me tornei obreiro. Com 4 meses fui enviado. A pastora confiou em Deus e confiou em mim que eu ia dar frutos. E já me mandou lá para o Maranhão. E nesse período eu conheci a minha amiga, pastora Josi, né? E aí, irmão, depois nos bastidores eu vou contar para você nessa história. Nosso primeiro beijo, glória, foi maravilhoso, não é, minha nega? Então, meus amados, e eu quero dizer algo para vocês, que em 2 anos, eu lembro que em 3 meses eu fui consagrado obreiro, 4 meses fui para o Maranhão, com 1 ano fui consagrado a missionário, e com 2 anos, aqui no Ceará, se cumpriu aquilo que eu sonhei. Naquele dia que o pastor falou: tu sabe o que tem que fazer. E você que está aqui, você tem sonhos. E você sabe qual é a tua maior decisão. A decisão tem que ser junto com sendo radical. Um giro de 360, de dizer: não quero mais me afundar, chega, eu não quero mais um abismo. Eu decido sonhar, eu decido correr atrás dos meus sonhos. Então, eu sonhei ser um pastor. Irmãos, eu digo para vocês, vou até falar aqui em cima. Eu sempre digo que pode ser... Tá gravando? Então não vou falar. Só não corta. Irmãos, eu digo para os irmãos que eu já vim para esse altar aqui de todo jeito. Mas eu guardei um conselho que o pastor falou para mim. O segredo é estar envolvido em tudo. Eu estava em tudo, em velório. Segura na mão de Deus e vai. Eu estava lá, o glória. Era sério, irmão. Eu estava em tudo, lavando banheiro, e para cá e para pá. Isso foi a extensão de nós estarmos aqui. E hoje eu falo com muito temor, junto com os meus companheiros que são pastores. Meus irmãos, eu não me vejo em outro lugar se não for no altar. Diante de Deus. Eu digo para os irmãos que... Tá gravando? Eu já vim para o altar tonto. Eu já vim cravinho. Eu já vim diante de Deus, não é, pai? Eu já vim de todo jeito, meus irmãos. Eu até falei, teve um dia que o obreiro chegou lá em casa e disse: pastor, o senhor tem certeza que o senhor vai hoje? Eu digo: isso é um pecado. Nunca mais tu fala isso. Nem que seja carregado, me jogo lá no altar. Porque, irmãos, essa foi a maior escolha que eu já tomei na minha vida, a maior decisão. Escolher o altar e não me arrepender.